Se você trabalha só pelo dinheiro, trabalha por muito pouco. Sim. Então eu vejo isso. Não é sobre casas, não é sobre dinheiro. É sobre sonhos, é sobre segurança, é sobre família, é sobre realizações. E isso constrói histórias, constrói legado, constrói todo vamos dizer assim, tudo aquilo que o dinheiro não paga, né? Começa agora o Liberdade Empresarial, o podcast para empresários que decidem viver lucro, liberdade e propósito, sem ter que escolher ou um ou outro, é tudo junto. Eu sou Carol Santos, mentora de empresários e ajudo empresários como você a viver a real liberdade empresarial. E hoje a gente vai conversar com 2 especialistas que ajudam brasileiros em algo que parece algo distante para muita gente: dolarizar o patrimônio e investir com segurança no exterior. Eles trabalham com consultoria estratégica em investimentos imobiliários em Miami e Orlando e são nomes por trás do The Brokers, que ajudam brasileiros a dolarizar o patrimônio com inteligência e segurança. Eles também são meus sócios no Class Club e nos últimos 30 dias a Cíntia tem sido parceira de treino no projeto A Ordem, que está sendo liderado pelo Joel J. Muito bem-vindos, Denis e Cíntia. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Carol, pelo convite. Prazer nosso estar aqui. Carol, sempre uma amiga, sempre uma parceira. Uma pessoa que a gente admira muito, né? Uma mentora. Prazer estar aqui. Obrigada, gente. Obrigada pelo tempo, a disponibilidade de vocês. E vamos começar essa conversa boa. Com certeza, gente, você vai aprender muito aqui. E quando a gente fala de empresários, a gente já fala de dinheiro, a gente fala de lucro, mas a gente fala também de crescimento e de propósito. Então, Denis e Cíntia vão ajudar vocês a entender hoje como que você pode usar melhor o teu dinheiro. Usufruir também, né? Tem um pouco desse contexto todo aí. Então, vamos lá, gente. Vamos começar aqui com uma perguntinha básica. Como é que vocês entraram nesse mercado de imóveis internacionais? Como é que começou essa história aí? Essa história começou com uma demanda pessoal nossa, né? A gente já vem do mercado imobiliário brasileiro, a gente já trabalhava aqui com incorporadora e construtora e também em vendas de imóveis. E aí a gente começou a pensar em dolarizar uma parte do nosso patrimônio. E aí a gente vai para Orlando, é um lugar que a gente gosta muito, né? A gente tem filhos pequenos, a gente vai para Orlando e a gente começa a pensar em comprar um imóvel em Orlando. E aí quando a gente chega lá, a gente encontra apenas imobiliárias que querem vender apenas. Uhum. Mas a gente tem uma série de dúvidas, a gente não sabe se pode financiar, se tem que comprar à vista, a gente não sabe qual que é a melhor estratégia tributária, né? Como é que seria o recebimento desse aluguel, dessa casa, pensando que a gente já tem os nossos impostos aqui que a gente declara no Brasil. Vocês pensaram no imóvel já para rentabilizar mesmo, não para morar. Exato. A gente pensou em ter um imóvel que a gente usaria, né, nas nossas férias, mas que a gente deixaria ele alugando no período que a gente não tá lá. Porque a gente iria, sei lá, para Orlando 2, 3 vezes por ano. É muito pouco para você ter um imóvel para deixar parado, né? E aí, acabou que a gente não conseguiu ter segurança para fazer esse investimento. Então, a gente acabou desistindo de fazer. E aí, a gente foi estudar o mercado. Nós 2 somos nerds, né, Denis? Que bom, né? E a gente não gosta de perder, né? Porque assim, você quer fazer uma coisa e não consegue, de certa forma, é oportunidade, perder, né? Não dá. A gente tem que entender, vamos fazer esse negócio acontecer. Porque tudo que a gente entra, a gente tem que fazer acontecer. E aí a gente acaba ficando meio viciado ali no mercado, em estudar as questões do mercado, estudar tudo. E aí a gente consegue fazer o nosso investimento. E aí a gente vê que essa é uma dor de outras pessoas, né? E aí depois a gente começa a ajudar outras pessoas a fazerem o seu investimento e isso vira uma empresa. Então foi mais ou menos assim. A mente do empreendedor é isso, né? É olhar problema, um problema que eu vivo, quantos outros vivem, né? Tem escala, tem mercado endereçável para isso? Exato. Bora resolver problema que o dinheiro tá no problema, né? É só seguir o fluxo, né? Follow the money. Muito bom. Tanto, né, Carol? Desculpa. Pode falar. Tanto que o nosso cliente, né, hoje, né, quem a The Brokers atende, é justamente o Denis e a Cíntia do passado, que são os empresários brasileiros que querem dolarizar e eles querem rentabilidade e tudo mais. A gente o nosso foco não é no cliente que vai fazer uma migração completa, vai vender o que ele tem no Brasil e vai comprar lá. Não. Nosso cliente é o cliente que ele quer diversificar. Ele quer dolarizar também, sabe? Explica pra gente o que é esse dolarizar o patrimônio. O que isso quer dizer na prática? Pra gente que é leigo, que nunca investiu lá fora, que não talvez nem imaginou, né? Será que eu, sendo brasileira, não tendo cidadania americana, eu posso? Enfim, vamos entrar agora nessa questão. O que é dolarizar o patrimônio? Basicamente, assim, dolarizar seu patrimônio é pegar uma parte do seu patrimônio
e colocar em dólar. Isso você pode fazer de várias formas diferentes. Você pode, por exemplo, de uma forma mais simples, colocar no mercado de ações ou no títulos nos Estados Unidos, onde você vai ter rendimentos um pouco menores do que o mercado imobiliário. Por exemplo, uma renda fixa nos Estados Unidos você vai ter algo em torno de 5% ao ano em dólar. Então você, poxa, um rendimento baixo, perto do que os brasileiros estão acostumados. Agora, se você faz essa dolarização, transforma parte do seu patrimônio em dólar, mas isso no mercado imobiliário. Aí você consegue fazer o quê? Ter um rendimento muito alto, uma rentabilidade muito alta. Porque, principalmente, se você for assessorado por especialistas, você vai ter a possibilidade de encontrar imóveis em regiões e tipos de imóveis que vão ter maior potencial de valorização. E aí você consegue ter 30% em dólar anual, às vezes. Ao ano? Ao ano. Então, assim, isso em dólar é 30% mais o dólar. Câmbio. Por exemplo, quem fez um investimento médio na região de Orlando no ano passado, ele teve um ganho, contando com um câmbio, de 63% em média. Tá? Isso na região de Orlando e Miami. Então, é um retorno muito alto. E isso comparado ao Brasil hoje, aqui a gente está com a média de quanto? Para um investimento que se eu fosse comprar um imóvel aqui ou comprar lá, quanto que aqui rentabilizaria? O que acontece? Quando você pensa numa rentabilidade em torno de 30% em real, o real perdeu 30% de poder de compra em frente ao dólar, então fica no 0 a 0. Essa é a grande questão. Poxa, eu tô ganhando 30% aqui no Brasil, não preciso ir para lá. Na verdade, o que acontece? Os 30% que você está ganhando aqui no seu imóvel, os 40%, 50%, se você estivesse ganhando aqui, como tem a questão da desvalorização do real, você está perdendo dinheiro. Claro. Então, muitas vezes, a gente até mostra para os nossos clientes, pega um exemplo de um próprio imóvel que a pessoa fez o investimento. Faz a conta se ele tivesse feito esse investimento na mesma época nos Estados Unidos e quanto que ele teria hoje. Normalmente, o que acontece? Se você só dolarizar o patrimônio da pessoa, um imóvel da pessoa, por exemplo, né, falou assim, ó, ele investiu R$1 milhão, por exemplo. Né, quanto que ele teria? Aí a gente pega naquela época o dólar a 2,50, por exemplo, seria 2014, né? Hoje ele teria em dólar, só se ele tivesse dolarizado colocado no banco, ele teria muito mais do que o imóvel aqui que valorizou acima da média. Já quando ele investe no mercado imobiliário, ele ganha a questão da valorização do dólar e a valorização dos imóveis, que em torno de 10 anos ali, ele mais do que dobrou de valor e o dólar também mais do que dobrou de valor. Então ganha duas vezes. Uma na locação do imóvel, geralmente por temporada? Esse é o foco maior? É o que rentabiliza mais temporada ou mais para residente fixo? As duas rentabilizam muito bem, tá? Em termos de rentabilidade, pensando na locação, a questão de temporada, ela dá um resultado um pouquinho maior. Aí você tem, a gente fala que tem 3 formas de ganhar, né? Você ganha com a locação, você ganha com a valorização do imóvel e você ganha com o câmbio. Porque, infelizmente, o real sempre perde ali pro dólar ao longo prazo, né? E é uma forma simples também de investir. Não é complexo investir em imóveis. Essa outra pergunta que eu ia fazer. Para um brasileiro que não tem documentação americana, que aqui no máximo tem um visto de turista, né? Que é a grande maioria. É possível comprar um imóvel no exterior? É possível ter esse patrimônio lá? Tranquilo isso? É possível, é tranquilo. Você vai entrar como um investidor estrangeiro e nos Estados Unidos você vai conseguir financiar. Existem centenas de bancos com linhas de financiamentos para estrangeiro, com taxa de juros baixa, né? 6,5%, 7% ao ano, o que é muito baixo perto do Brasil, né? E você consegue abrir uma empresa americana, você consegue ter toda a facilidade. Os Estados Unidos é bem aberto para quem vai investir, sabe? De forma bem simples. Para comprar, você precisa ter um passaporte ativo. E para você financiar, você precisa ter um visto ativo. E aí, com esse visto ativo, você consegue financiar até 75% do valor imóvel, que nem a Cíntia falou, taxa de juros em torno de 6,5%, 7% que você vai pagar para financiar. Então, assim, poxa, qualquer coisa que você faz, você consegue render mais do que 6,5%, 7% ao ano. É uma taxa de juros muito baixa. Então, assim, isso para a gente que é estrangeiro. Né? Para você, assim, brasileiro, hoje no Brasil, você vai pegar uma taxa de juros para comprar um imóvel, você vai pegar algo em torno de 12%, 13%, 14% ao ano, né? Mais do que o dobro. O spread bancário nos Estados Unidos é muito baixo, então ele pega o seu dinheiro e paga para você 5% e empresta 6%, 6,5%. Entendi. Uma coisa que eu percebi quando eu morei lá é exatamente isso. Eles têm a política do governo, até a cultura, né, do americano, é fazer o dinheiro rodar, né? É fazer o dinheiro fluir, ele não está represado, né? Aqui a gente tem a mentalidade mais de represar e de reter e de manter aquela coisa, né? Muito segura. Lá o dinheiro está circulando, está rodando. A gente vai ter o padrão de consumo do americano, é muito pautado nessa lógica, né?
faz o dinheiro girar, né? Muito, muito, cara. Isso é uma coisa interessante que muda o mindset das pessoas, né? Uma coisa super interessante nessa ótica é o seguinte: o americano, ele vive de crédito, né? O crédito é barato e aí, assim, o americano, ele consegue, em casas de menor valor, eles conseguem financiar até 97% do valor do imóvel. Então, assim, ele fica praticamente todo tomado ali com a residência. Ele ainda tem, ele aluga o carro, ele financia o carro, ele financia a casa, e com isso ele tem um padrão de vida diferenciado, porque a taxa de juros é baixa. O brasileiro já, tem toda uma instabilidade, vive com estabilidade, tem medo de fazer financiamento. Então a gente escutou muito dos nossos pais, dos nossos avós: compre à vista, não financie, não gere porque o juro é alto, né? Porque a gente paga, os juros são duas coisas: os juros é alto e a instabilidade econômica é muito grande. Ciclos de governos assim acabam impactando. Então a gente tem crises muito assim severas no Brasil, né? Então isso acontece que, por exemplo, quem que não lembra, por exemplo, assim, um pouco mais velho, né, do Collor pegando aquelas todo o inflações, dinheiro, né? aquela retenção da conta, época né? do Sarney, né? Eu sou jovem e não lembro disso. Eu ouvi falar, né? Eu ouvi alguém falar assim, por alto, meus avós falavam. Mas eu lembro os desesperos dos meus pais nessa época. A gente ia no mercado uma vez por mês e fazia aquela compra enorme, 4, 5 carrinhos, que era para estocar para o mês inteiro, porque no dia seguinte poderia estar tudo 3, 4 vezes mais caro. E tava, né? Era uma loucura, assim, aquela e o inflação mindset toda dessa época impacta na gente até hoje. Total. A gente herda tudo isso, né? 2 pilares que eu vejo que tem muita conexão com o que vocês fazem, que faz parte do meu método: o lucro e a liberdade. Sonhos dos empresários, né? Ter uma empresa lucrativa e ter liberdade. Mas eu vejo que muitos, infelizmente, não vivem essa realidade. Muitos não conseguem nem ter lucro e nem viver a liberdade. Quando a gente pensa em investir no imóvel no exterior, né, em viajar para usufruir com a família, e eu vejo isso, gente, eu acompanho empresário já tem mais de 7 anos. O grande sonho que a gente pede para eles desenharem, né, para fazer a visão de futuro e tal, sempre tem lá Disney, sempre tem lá o Castelinho, o Mickey, né? Principalmente quem tem filhos pequenos. Eu vivi esse sonho também. Quando eu fui para Disney a primeira vez, eu estava grávida do meu primeiro filho. Fui fazer enxoval, o dólar era 1 para 1, era uma delícia. Eu ia com mala dentro de mala e voltava com a coisa, mala cheia. E eu fui pra Disney pra conhecer, pra realizar o meu sonho. Falei, quando ele vier, ele vai realizar o dele, mas nem era dele, era meu de novo, pra ver a princesa, pra ver o Mickey, aquela coisa toda, né? A fantasia que a gente tem, né? Mas o lucro e a liberdade são necessários, eu vejo que são combustíveis para o empresário, é o que faz a gente continuar, né? Porque sem lucro estrangula tudo e sem liberdade a gente tá ali só sendo escravo do negócio. Olhando para esse contexto de imóveis, né? Eu vejo que muitos empresários ainda não têm, mas terão, sendo meus mentorados. Cola, gente, vou ajudar vocês a ter lucro e ter liberdade para conseguir viajar. Então, essa questão, vamos pensar, do imóvel, né? Tem muito empresário que acha que só o faturamento, muitos acham que só o faturamento é que vai dar essa liberdade financeira. Mas a dolarização do patrimônio também pode ser uma forma de construir a liberdade financeira, né? Como que vocês ajudam esses clientes, né, que a maioria é empresários, a ter essa outra fonte de receita, que não depende só da empresa, para realmente construir essa liberdade financeira? E essa liberdade também de ir e vir, né? Porque eu falo que quem vai a primeira vez, cara, agora a gente bate cartão, né? Todo ano, 2, 3 vezes. Quem vê não desvê, né, Não Carol? tem como desver e a gente quer o tempo todo estar voltando para lá, porque por mais que já fui, as experiências são sempre incríveis, né? E agora tem Parque Novo em Orlando também, né? Tá expandindo ainda mais o potencial imobiliário da região. Mas fala um pouquinho nessa experiência, né? Essa questão da construção da liberdade financeira através dos imóveis. Eu vou aproveitar aqui, tem uma máxima assim dos negócios, do investimento, né? Que é o quê? Você aplicar 30% na sua empresa, 30% do seu patrimônio tem que estar na sua empresa, 30% ele tem que estar ali numa questão ali de você ter um dinheiro que você tenha fácil acesso, então no aplicação, no hack, né? E outros 30% no mercado imobiliário. Você tendo essa distribuição 30, 30, 30, 33, 33, 33, né? Você consegue brincar um pouco com o mercado, como está acontecendo, tá? E aí, se você conseguir esses 33% e ainda dolarizado, você tem uma vantagem muito grande. Porque o que acontece, por exemplo, pensando em liquidez. Uma casa na região de Orlando, você vende, em média, o tempo médio de mercado de uma casa em Orlando é cerca de 35 dias. Então, é base... Para conseguir vender? Para conseguir vender.
é basicamente um CDB. Tem CDBs que você coloca 30 dias, 30, 60, 90, é um CDB. E aí você tem uma questão de você ainda conseguir colocar o seu imóvel para valorizar, e muita gente constrói o patrimônio. Tem muitos bilionários que têm 12, 15 mil casas, fazendo o quê? Compra alavancada. Com a primeira casa que você comprou, você investiu ali 25%, ela vai dobrar de valor depois de um determinado período. Orlando, Miami, cerca de 7 anos. Você, depois desse período que ela dobrou de valor, o que aconteceu? Vamos fazer uma conta simples. Uma casa de 1 milhão, né? Você investiu 250 mil, depois de 7 anos, mais ou menos, ela vai estar valendo 2 milhões. A dívida sua é 750 mil, só que a casa agora vale 2 milhões. Entendi. Então você ganhou 1 milhão 250 mil, tá? E você só tem os 750 mil. O que acontece? Se você quiser comprar você pode refinanciar essa casa. A casa de 2 milhões, você pode ficar só com 25 empatado, e aí é 500 mil, certo? Você saca 750 mil e compra outra, e ainda volta aqueles 250 mil que você Gente, é o jogo por trás do jogo aqui, olha isso, maravilhoso. E isso, o americano sabe jogar muito isso, tem vários bilionários, tem famosos, né? O Trump mesmo é um dos grandes investidores do mercado imobiliário. E por 750 mil, muitas vezes você compra mais 2 casas, mais 3 casas, e aí você vai... E é só a entrada, né? É o down payment que ele fala, né? Você dá o down payment e deixa rolar o resto. Exatamente. Isso. Caramba. Gente, que oportunidade, hein? Ou seja, não dependa só de uma única fonte de renda também, né? Tem isso. Fantástico. E uma coisa, né, que você falou da liberdade, né, Carol? Se acontece qualquer coisa aqui que compromete a liquidez ou a empresa, que você tem aqui, às vezes, um governo que, de repente, sanciona uma lei que prejudica o seu negócio, você tem um patrimônio dolarizado, né? Então, por isso é importante diversificar. Né? Agora, uma coisa que eu percebo muito na questão dos brasileiros é que, às vezes, falta um pouco, igual quando a gente estava conversando sobre a mentoria, falta um pouco da pessoa entender aquilo e conseguir expandir a mente, mudar um pouco o mindset, né? Porque assim como a mentoria, ela vai ajudar a pessoa a dar um up no negócio, né? Um investimento em dólar também ajuda ela a dar um up em termos de patrimônio, sabe? E aí, às vezes, a pessoa começa a fazer comparações de que, mas qual é o valor do aluguel? E aí a pessoa não entende que ela ganha, na verdade, com o dólar, com a valorização imobiliária, com a locação. Então, é um tripé de ganho, sabe? É uma lógica diferente do que o brasileiro tem, sabe? O brasileiro ele fica muito focado em rentabilidade do aluguel. E aí esquece que o imóvel dele está perdendo valor ao longo do tempo. Então ele está tirando um percentual daquele imóvel, mas ao pouco aquele percentual, aquele imóvel está ficando cada vez menor. Né? Muita gente que a gente faz aquela conta, né? No Brasil, a pessoa que investiu 1 milhão, que correspondia a 250 mil dólares, quando você coloca aquilo em real, aumentou, em dólar diminuiu, ele perdeu o patrimônio. Então ele está perdendo o patrimônio ao invés de ganhar. Então assim, quando você fazer uma conta, eu acho que é super importante, para você pensar no seu patrimônio, faça a conta sempre em dólar, e aí você vai ter uma noção maior se você está ganhando dinheiro ou não. Então assim, o empresário às vezes até consegue fazer uma conta de falar assim, eu estou ganhando dinheiro no meu negócio ou não, se eu estiver ganhando mais do que a minha aplicação. Pensa isso numa aplicação em dólar. E aí você vai ver realmente quanto você está ganhando para olhar é uma moeda forte que vai ser, assim, mais resistente ao tempo e aos intempéries, vamos assim dizer. Porque o que a gente acontece? Você compra um carro, você compra um iPhone, né? No Brasil sempre tá... Você vai trocar para um carro novo, né? O carro novo está sempre assim, ficando mais caro, porque é por causa da inflação. Fora da depreciação do seu carro atual, mas principalmente também por causa do que a inflação vai corroendo, né? E aí essa inflação mais a perda. O iPhone nos Estados Unidos é sempre, todo ano, é o mesmo valor. Você vai lá, é sempre o mesmo valor. Então assim, não tem essa questão da inflação. Mesmo nos Estados Unidos hoje, tendo uma inflação que para eles, para o americano, é alta, que eles estão numa crise. Coitado, eles não sabem o que é crise. Eu conto, vocês contam. Né? Nossa. Agora, essa questão de ajudar os brasileiros, né? Vocês estão entre aqui e lá. Ok. E como que vocês estão vendo, né, o impacto do trabalho de vocês na vida desses clientes? O que vocês ouvem? Porque eu gosto de pensar assim, todo negócio tem um propósito, tem um legado por trás ali. Ninguém passa por uma empresa sem carregar uma mensagem, sem carregar uma história, uma experiência, seja ela boa ou ruim, né? Mas toda empresa tem um propósito, ela deixa algo nas pessoas. Eu imagino que realizar esse sonho de ajudar as pessoas a construir um patrimônio, ajudar elas a ter uma renda passiva, né? A ter um
uma outra forma de ver até o mundo e os negócios, né? Isso deixa algo nelas. O que vocês têm ouvido dos clientes de vocês, as histórias, as realizações, os sonhos, enfim, o que vocês já ouviram aí? Qual é o legado que vocês já estão deixando? Carol, aqui a gente tem 2 aspectos que pra gente são muito profundos, sabe? Em termos de importância, né? O primeiro deles você faz mentoria para empresários. Então você sabe como é difícil para o empresário construir o patrimônio dele. Ele tem uma série de dificuldades, ele tem dívidas, ele tem fornecedores, enfim, ele tem uma série de demandas administrativas. Então, os desafios são inúmeros. Sim. E aí ele constrói aquele patrimônio, então, no aspecto patrimonial, ele constrói aquele patrimônio com todo o esforço e depois ele acaba vendo aquele patrimônio perder valor ao longo do tempo. Então, quando ele dolariza, o que ele traz? Ele traz uma segurança patrimonial para ele e para a família dele. Porque, afinal de contas, o que ele busca? Lucro e liberdade empresarial. Exato. Né? Então, tem esse lado, né, que a pessoa, ela sente que o patrimônio da vida dela está protegido, né? E isso assim, eu não tenho nem palavras, sabe, para expressar meu sentimento, porque eu passei por isso, né? Você tem toda essa jornada e aí depois você fica com aquele receio do seu patrimônio perder valor. Segurança, né? Então você traz essa segurança patrimonial e do outro lado tem um sonho, né? A gente tem vários relatos de clientes com filhos pequenos, sabe? Que tem a casa na Disney, né? E que aí tem as melhores memórias da infância das crianças, né? E aí, então, todo aniversário agora a gente vai passar na Disney. Aí tem a fotinho lá no mesmo lugar, sabe? Na frente dos parques da criança crescendo. Eu fico até arrepiada quando eu falo. E é uma coisa tão profunda, né? Que daí é um investimento que você consegue ganhar dinheiro e que tem uma questão emocional muito forte, né? Que a gente acaba virando amigos dos nossos clientes, né? Muitos clientes são amigos da gente, sabe? É toda uma jornada, né? Não é como, assim, a gente até conversou antes sobre isso, né? Para encontrar esses caminhos não é tão simples quanto no Brasil, né? Não é que é difícil, é porque é diferente. É diferente, exato. Né? Então, vocês ajudam os clientes nesses caminhos, né? Em ajudar a conectar os pontos necessários, a facilitar a vida desse investidor lá fora, a ver o que é que vai funcionar melhor, o que está alinhado, né, até com o padrão, né, de consumo, de vida e de viagem das pessoas. Então, esse cuidado todo tem toda uma proximidade, né? Não tem como ser só uma relação comercial, né? Acaba sendo mais, né? Exato. É um momento fantástico da vida das pessoas, esse investimento, né? Assim, e como é um momento fantástico, assim, são vários negócios que se pode fazer na vida. E aí essa questão do propósito é legal, porque a gente trabalha no momento de um sonho da pessoa e assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande com o sonho da pessoa, com a rentabilidade dali, com o sucesso desse investimento. Mas é um investimento, assim, que é um trabalho que a gente faz que é um sonho. Não tem nada mais gostoso que trabalhar no sonho da pessoa. Isso é muito legal. E aí, quando você pensa também em liberdade empresarial, que você comentado, né? Assim, alguns investimentos você faz e aquilo fica lá que você não vai fazer o uso dele. E é super legal esse investimento numa casa de férias em Orlando ou um apartamento em Miami, que a pessoa, ela tá tendo a rentabilidade dela e ao mesmo tempo ela consegue usufruir disso. Então você consegue fazer essas duas coisas. Não é só dinheiro pelo dinheiro, não é só dinheiro, né? pelo dinheiro, porque a gente não vive com o dinheiro por dinheiro, porque o dinheiro pelo dinheiro não tem valor nenhum, né? É o que o dinheiro possibilita pra gente. Então, eu acho que essa que é a grande... um diferencial desse investimento, é você ter rentabilidade, dois, segurança, né? E uma questão emocional, assim, gente, tremenda. tem lucro, liberdade e propósito. Pá. Dá muito match. Tem lucro, tem liberdade, tem propósito. Uma frase que eu gosto muito é essa que diz o seguinte: se você trabalha só pelo dinheiro, trabalha por muito pouco. Sim. Então eu vejo isso. Não é sobre casas, não é sobre dinheiro. É sobre sonhos, é sobre segurança, é sobre família, é sobre realizações, né? Sobre muitas vezes momentos em família, né? Porque o empresário, quando está aqui na loucura, né? Naquela rotina, dia a dia pegado, muitas vezes ele não tem esse tempo de parar e dedicar para a família, parar e se divertir num parque, parar e levar os filhos para passear, nem que seja lá no City Walk, né? Vai lá só dar uma olhada, né? Vai brincar do Lego lá, vai, né, tomar um sorvete. Já é um momento, né? E isso constrói histórias, constrói legado, constrói vamos dizer assim, tudo aquilo que o dinheiro não paga, né? Que são momentos juntos. Mas às vezes é necessário sair
ir para longe para conseguir ter esse momento junto, né? E que bom que vocês conseguem proporcionar isso. Todas as vezes que eu vou para Orlando, enfim, eu busco casas, eu busco apartamentos, eu não busco hotel. Por quê? Porque é um momento de ficar ali, né? É outra pegada, né? E isso traz pra gente também muito mais tranquilidade. Até para quem nunca foi, né, eu sugiro, pega uma casa, você tem lá, né, onde lavar roupa, onde fazer a comida, não ficar só comendo junk food na rua, né? Tem todo um conforto nas casas, é muito bem preparada as casas de férias lá. A estrutura dos condomínios são extraordinárias, né? Praticamente um resort, a estrutura de condomínio da grande maioria, né? Então, isso tudo traz o quê? Momentos em família, traz histórias, né? Traz experiências, né? Que é o que fica, né? Sim. No fundo, a gente leva as memórias das experiências, né? Sim. Então, é muito mais do que sobre dinheiro e casa, né? Exato. É muito além disso. Então, carrega um propósito. E essa experiência nas casas, né? Às vezes, muitos brasileiros não conhecem, porque o maior público hoje do aluguel de casas de férias é o próprio americano. O americano adora. E assim, Orlando recebe cerca de 70 milhões de visitantes por ano. Uau. É muita gente, né? Tem de aumentar, né? Com os parques novos agora. Tem de aumentar, exatamente. O parque, o novo parque da Universal Epic, né, tá inaugurando agora, né? E espera-se, inclusive, uma demanda maior ainda de turismo, né? Não é à toa. Bom, uma gigante como a Universal não vai fazer um investimento desse. Bilionário, né? Né? Sem esperar o retorno, né? E, enfim, como a Carol falou, né? Recomendo, né? Se você nunca teve essa experiência, para você ter, porque ela é realmente diferenciada, né, Carol? Você fica em família e tudo mais. Não é à toa que o americano adora, né? E o público que vai alugar a sua casa de férias é de fato o americano, né? Explica um pouco sobre isso. Por exemplo, né, para quem não conhece, para quem nunca esteve lá nessa experiência de alugar casa, se eu compro um imóvel lá, eu tenho que cuidar, eu tenho que limpar, eu tenho que, né, fazer todo o cuidado, eu tenho que administrar essas locações. Como é que funciona isso depois? Porque não adianta eu ter a casa e ela tá parada, eu tenho que ficar cuidando da minha empresa aqui e mais do negócio lá. Explica pra gente, né? Pra quem não conhece essa dinâmica, como é que é o jogo por trás do jogo aí? De forma bem simples, um investimento numa casa de férias é um investimento como se você fizesse um investimento num banco, tá? Você coloca o seu dinheiro lá e ele vai render. Você não precisa fazer a gestão. Tem toda uma estrutura que a gente apoia a pessoa para isso, né? Então, desde a aquisição do imóvel, né, a gente apoia ali o brasileiro a abertura da empresa, abrir da melhor forma possível, porque você comprar diretamente na pessoa é uma coisa, você comprar na empresa é outra. Então a gente apoia desde a escolha do imóvel, do investimento. Já entra como um business, então. Já sempre entra como business, porque você tem que pensar de uma forma como business. Na hora que ela termina, tá toda decoradinha, toda certinha, a gente coloca isso na mão de uma empresa que é a administradora de imóveis. O que é essa administradora de imóveis? Pensa que a casa vai ser como se fosse um quarto de hotel, só que um big quarto de hotel, né? E aí essa administradora de imóveis, ela gerencia várias casas diferentes na cidade como um todo. Então, o que acontece? É como se fosse uma estrutura hoteleira que vai tomar conta da sua casa. Essa empresa, ela faz toda a gestão, desde a questão das reservas, check-in, check-out, manutenções, e você só vê o quanto que está entrando dinheiro na sua conta, quais dias que estão reservados, tudo no seu aplicativo. Você consegue ver de uma forma simples, e isso vai para uma contabilidade que fechou também. Então é como se fosse uma empresa que roda sem você, é um investimento mesmo, não é um trabalho, não é coisa para trabalhar. Isso é uma coisa interessante que a Carol perguntou também, porque normalmente os brasileiros investem perto ali no Brasil e fica com uma parte desse trabalho. E aí esse é um trabalho extra que tira inclusive o foco do empresário do que a coisa em questão. Medo, né? Vou investir fora, mas eu não dou conta nem da minha empresa, como é que eu vou cuidar lá fora, né? Eu vou falar até um exemplo nosso, que a gente tem um imóvel nosso que a gente está vendendo. A gente está desfazendo de alguns imóveis no Brasil para investir nos Estados Unidos. Só que imóveis você não pode sair vendendo que nem doido, né? Você coloca, deixa ali com calma, na hora certa a gente vende. Aí a gente tem um imóvel, por exemplo, que fica no Nordeste. A gente tem uma dificuldade muito grande de locação no Nordeste com esse imóvel, por causa da questão de não ter uma estrutura. Já na Flórida, você tem mais de 400 empresas que fazem esse tipo de locação. Quando você tem tantas empresas assim, você tem concorrência. E a concorrência é a melhor coisa para você ter um serviço de qualidade com baixo custo. Então, você vai ter todo esse trabalho sendo feito por pessoas realmente profissionais que entregam resultados para você. E por que a gente ajuda você a escolher qual vai ser a sua empresa? Porque a gente acompanha essas empresas. Então, a gente sabe que na região X, tal empresa é muito boa, o staff dela está concentrado ali.
Na região Y, ali essa empresa aqui já não atende tão bem. Então, o trabalho de vocês envolve tudo isso. Exatamente. Não é só vender uma casa. Isso. Exatamente. Porque, a gente que é brasileiro e tá com o pezinho lá e cá de vez em quando, a gente começa a seguir os corretores de imóveis na Flora. É natural. E cada casa que a gente fica, meu Deus. Aí os apartamentos de Miami, então. Eu falei, meu Deus. É. Né? Cada vista. Eu quero. Cada vista, assim, meu Deus, eu quero. Então, não é simplesmente comprar um imóvel. Tem todo um acompanhamento, um estudo, um cuidado para que a gente consiga acertar, né, e ter realmente esse resultado esperado. Exatamente. Esse é um ponto fundamental, Carol. Se você vai para os Estados Unidos pensando em comprar um imóvel como você compra no Brasil, você pode cair ali do cavalo de forma assim, vulgarmente falando, né? Claro. Porque o que acontece? É uma cultura diferente que impacta em legislação diferente e modos econômicos diferentes. Então, se você faz assim, vou comprar uma casa porque eu gostei dessa casa. Poxa, tem gente que já fez cada erro grosseiro, tipo, alguns erros grosseiros que as pessoas fazem, tá? Compra uma casa residencial pensando em fazer locações diárias. Isso pode até acontecer no Brasil, nos Estados Unidos, não. Se a casa nasceu para ser uma casa residencial, você nunca vai poder alugar ela por termos, o Airbnb, que a gente fala, por diária. Tá? Se você tentar fazer isso, o seu vizinho vai chamar a polícia e vai colocar o hóspede para fora. Porque o americano, ele é muito prático e ele também é muito reservado, né? Então, cada coisa tem o seu papel. Então, a casa já nasce com a definição. Se você quer comprar uma casa para fazer o uso de temporada, você vai ter uma região específica, toda a estrutura daquela região é para isso. O condomínio já nasce para isso. Então, tem brasileiros que erraram de forma básica como isso, por exemplo. Outros erros comuns que os brasileiros acontecem, fazer a compra numa pessoa física, né? A compra numa pessoa física, se acontecer alguma coisa contigo, você vai lá, vai ter um problema com relação, por exemplo, à herança. Quando você compra na questão de empresa já é diferente, você paga menos impostos, protege as pessoas que estão comprando os seus filhos, né? Os seus sucessores. Então tem várias coisas que se você apenas compra um imóvel, você vai ter dificuldade. Uma outra questão também é a questão do almoço grátis, né? Não tem almoço brasileiro, grátis. às vezes, quer almoço grátis. Né? Não tem almoço grátis. Ainda mais nos Estados Unidos. Se você vai comprar um imóvel na maior economia do mundo, né? Num lugar onde o mercado imobiliário, ele é pujante, ele tem uma grande valorização, e você chega lá, tem um imóvel barato, você não pode comprar com a mentalidade sua no Brasil. Não existe esse negócio de que, porque a pessoa tá precisando e ela tá vendendo o que ela tá precisando, não. Se ela estiver precisando, ela vai lá e corre, pega um crédito, porque nos Estados Unidos ela tem crédito. O crédito é barato e acessível. Exato. Então, se ela tá vendendo abaixo do preço, é porque a casa tem algum problema. E aí você precisa, tem uma série de manutenções ali, que é como se fosse um carro, que você tem que fazer na casa, e aí, de repente, a casa ali com 7, 10 anos começa a dar uma série de problemas, é onde você tem algumas casas que tem um valor baixo, e aí a pessoa vai dar mais trabalho e prejuízo, inclusive. E se for alugar, a responsabilidade é do dono, né? Exato. Tem muito essa questão da responsabilidade civil lá, né? Muito forte isso. Então, quando você compra numa empresa, por exemplo, você tira essa questão da responsabilidade civil. Quando você coloca uma LLC, você tem uma limitada ali que você te protege essa questão civil. Então, até isso é importante. Mas ainda assim, né? Você tem uma casa que, né, o inquilino não vai arrumar. Então, gente, não arrisca, tá? Eu gosto sempre dessa lógica de raciocínio. Não sei, busca ajuda de quem sabe. Se eu não sou especialista, busca ajuda do especialista. Porque a chance da gente errar é muito menor, fica muito mais barato pagar um especialista, estar acompanhado de pessoas especializadas, do que ficar na tentativa e erro, né? E às vezes custa caro, principalmente num outro país, principalmente em outra cultura, outra moeda, e às vezes distante, né? Então, às vezes, a pessoa faz aqui, dá um duro danado para conseguir um dinheiro, para investir, vou investir sozinho. Cara, até no Brasil, né? Tem muita gente que faz isso. Vai investir em ações, vai investir... Cara, não sabe. Busca um especialista. Sim. Né? Delega aquilo que você não é bom e segue o fluxo naquilo que você é bom, né? Carol, eu, inclusive, até queria fazer um comentário nessa linha. A gente sempre se coloca, né, como um consultor de investimentos, né? A gente é remunerado, na prática, ali por quem vende o imóvel, tá? Então, a gente não cobra nada a mais pelo serviço que a gente faz. Mas a gente entende que o serviço de quem vende, né? Quem faz essa intermediação, né? Ele é muito além de simplesmente achar uma casa com 4 dormitórios, que, assim, numa região com escola A. É muito além disso, né? Assim,
é a pessoa que está fazendo o investimento, muitas vezes, o mais importante investimento que ela está fazendo. Depois de tantos anos que ela batalhou como empreendedora, como empresária, ela vai realizar um investimento significativo e ela merece um olhar de outros empresários. Então, por isso que a gente se coloca dessa forma. Nossa assessoria, nossa consultoria não tem custo nenhum a mais do que comprar com qualquer outro corretor, tá? Então, a gente só se posiciona como um consultor e focado nessa questão de investidores, né? Porque a gente não vê como uma venda, dor. A gente vê como um investimento. Consultoria. Maravilha. Nossa, né? Gente, quanta informação preciosa, quanta coisa boa. Eu com certeza farei o meu em breve. Eu já tô no radar, já tô de olho, ainda bem que a gente já tá namorando já. Ainda bem que a gente se conectou, ainda bem que a gente, né, está no Class, ainda bem que a gente tá na ordem, né, Cíntia? Porque a gente conseguiu se aproximar e se conectar. Mas com certeza já é um objetivo assim que eu tenho, as metas, e eu tô tirando muito esse papel nos últimos dias, gente, tá que legal. Aqui, né? Essa intensidade toda aqui da ordem tá mexendo muita coisa, muita estrutura. Então quero em breve realmente estar com a minha casa lá, investimento e quem sabe outras coisas também, né? Agora, Cíntia, vamos falar da ordem rapidinho, só pra gente encerrar a reta final aqui dessa conversa gostosa. A ordem, gente, é um projeto que o Joel J idealizou através do Class Club, que é um clube de empresários que a gente participa, né? São os parceiros e sócios nesse projeto. E o Joel escolheu 12 malucos, gente. Ele pegou, teve uma ideia um dia e falou, deixa eu achar uns malucos aqui para topar a ideia comigo. Cíntia e eu somos duas dos 12, né? E são 30 dias, a princípio, né? Ele já esticou o projeto, ele tem ideia em cima de ideia e vamos lá. 30 dias de treino, de cuidado com a saúde, de disciplina alimentar, de disciplina de toda a ordem, né? E qual que foi o comando? Ordem. Não inverta a ordem, né? Saúde, família, trabalho. Não inverta a ordem. Então, a mensagem que está dentro desse projeto é essa. E Cíntia e eu estamos participando, muitos quilos perdidos já, né? Muita harmonização facial, muita coisa aconteceu. Mas Cíntia, conta pra gente qual o principal ganho que você teve nesses, né, quase 30 dias já de projeto. Carol, foi mental. Eu emagreci 5 quilos de gordura, ganhei 2 quilos de massa magra, né, nesse curto período, né? Mas mesmo assim, meu ganho maior foi mental, sabe? Porque o exercício, cuidar da saúde sempre foi um tabu pra mim, né? Eu era aquela nerd da escola que tira nota alta em tudo, menos na educação física, né? Sempre fui assim. Coitada da professora. Né? E nunca cuidei da saúde, dava risada de quem fazia dieta, dava risada de quem fazia exercício, tinha uma pasta só de memes sobre maromba. Você é daquela que tá caindo na testa agora, então. Só que não conseguia fazer uma caminhada de 3 quilômetros sem estar ofegante, sem ter dor de cabeça, era nesse nível. E eu tava com colesterol alto, com glicemia alta, problema na tireoide, coisas que eu não ia nem sabia. Eu nem sabia, não ia nem no médico, né? E eu ainda fazia piada. Quando alguém falava, mas você não vai fazer um check-up? Eu falava assim, a doutora Maria do Socorro, a minha pediatra, disse que tava tudo bem a última vez que eu fui no médico. Eu sempre falei isso, era minha piada. E ela, quando caminhava, a gente saía, assim, uma coisa que eu conseguia arrastar ela para fazer alguma atividade física, depois do trabalho, um pouquinho à noite, a gente fazia uma caminhada de 3 quilômetros ali, e ela sentia a pulsação dela na ponta dos dedos. Eu começava a andar um pouquinho mais rápido. Você corre, né? Eu corro. E ela começava a andar mais devagar, porque tipo assim, filha da mãe, eu não tô aguentando. E aí, o que acontece, né? Quando eu começo a entrar numa academia, começo a ver que é possível, começo a ver que ninguém tá me olhando, ninguém tá me achando ali, sei lá, ridícula no aparelho. Tá todo mundo ali cuidando da sua vida, né? E aí eu me coloco de novo na posição de aprendiz. Uma posição que, inclusive, a gente se coloca como empreendedor, mas que, de repente, na nossa vida pessoal, a gente não se coloca, né? Eu calço as sandálias da humildade, né? E falo, olha, não sei nem sentar nesse equipamento, né? Mexe muito, né? E começo a fazer e começo a ter resultado, eu começo a pensar, nossa, por que eu não fiz isso antes? Uau. Nossa, eu posso fazer qualquer coisa? E a gente até acha que pensa assim, mas quando a gente sai dessa zona de conforto e enfrenta um desafio desse, a gente realmente ganha superpoderes. Então, dá um poder, né? Isso que eu ia falar, dá um poder. Exatamente. Caramba. Então, assim, pra mim, o meu maior ganho foi esse superpoder de que eu acho que eu posso fazer qualquer coisa. Uau. Sabe? Agora, se já tava voando, agora céu é o limite, né? Parabéns, exato. Cíntia. Eu vi muita evolução, muitos ganhos.
Mas imagino que o maior ganho tá lá dentro e isso é intangível, né? Não tem foto, espelho e carta que resolva isso, né? Tá lá dentro e ainda te torna ainda mais gigante. Parabéns, Vi. Parabéns por apoiar, viu, né? Porque eu vejo o casalzão aqui todo dia, pessoal vindo, treinando, incentivando e tal. E é um exemplo, né? A gente vê o quanto os casais estão fragilizados, estão muito rachados, né? Uma sociedade rachada. E isso é muito importante também de exemplo, né? Então, quero destacar essa união, essa parceria que vocês estão aqui. Está sendo realmente muito bonito de ver todo esse incentivo e que sirva de inspiração também para quem está assistindo, né? De ter realmente alguém que apoia. Meu marido me apoia em casa todo dia, ele me liga, incentiva, aquela coisa toda. E me puxa a orelha também. Ó, Carol, faz o podcast, inclusive, estou fazendo o podcast. Um abraço para São José. O José. O podcast saiu porque ele me deu uma bronca semana passada. Tá dando 30 dias, você não fez o podcast ainda. Tá saindo o podcast agora. E é essa parceria para a vida, né? A gente precisa honrar muito quem está ao nosso lado, quem a gente escolheu para a vida, que isso faz muita diferença. É verdade. Gente, para encerrar agora, deixa uma mensagem, especialmente para o empresário que está ouvindo, mas ele sente que a vida dele é só no Brasil e que ele não pode algo lá fora. Inspira essa pessoa agora, tira essa pessoa da zona de conforto. Tá, eu vou falar e você... Olha, eu vou falar para você que a partir do momento que você faz um investimento fora do país, que você busca segurança patrimonial, que você busca viver momentos diferenciados com a sua família, você não está mudando só a sua vida, você está de verdade construindo um legado para as próximas gerações. Porque você está rompendo uma barreira, né, que muitas vezes seus pais não romperam, seus avós não romperam, às vezes até os pais já compravam dólar, mas não chegaram a investir no mercado imobiliário, não chegaram a ter o lucro de verdade. Então, pense em tudo que a sua vida pode se transformar, às vezes você fazendo um investimento, e onde você consegue ter um equilíbrio com lucro e qualidade de vida, né? Afinal de contas, a vida é para ser vivida, né, Carol? Então, acho que realmente pense nesse legado que você vai construir investindo fora, e porque uma vez que você conquistou uma casa fora, os seus filhos, o mundo está aberto para eles, né? Eles têm contato com uma outra cultura, eles têm contato com outras pessoas, com outros idiomas, e aí para eles, depois investir em qualquer lugar do mundo é fácil, porque você já deu esse primeiro passo. Muito bom. Eu acho que a mensagem está aí, mas assim, uma coisa assim super bacana assim é mais do que investir, mais do que ter um retorno financeiro, é abrir a mente mesmo. É assim, vai explodir sua mente em vários sentidos, vai criar um legado para sua família e vai possibilitar o mundo vai ficar menor no sentido de vai ficar mais próximo para você e para as próximas gerações. O mundo vai ficar mais simples porque você vai entender que tem outras formas de fazer negócio. Então, assim, investir em imóveis é muito mais do que rentabilizar, é muito mais, nos Estados Unidos, é muito mais rentabilizar, é muito mais do que dolarizar, é também expandir seu mundo, tá? Então, acho que esse é o convite. Para quem já faz, faça ainda mais e busque entender também a cultura e o que essa cultura impacta em termos de negócio. Para quem não faz, passe a fazer o investimento. Para quem nunca foi viajar, viaje, porque cada passo que você dá, seu mundo vai ficar cada vez maior. E aí você vai estar cada vez mais globalizado, comumente, assim, sabe? Familiarizado com o mundo, né? E acredite que é pra você, né? É possível. Exato. Porque às vezes a pessoa acha que não é pra ela, mas É possível. pra você. Então, quando ela gente, descobre, ela pensa, nossa, é mais fácil do que eu imaginava. É esse que é o ponto que eu ia falar. Às vezes a gente complica tanto, cria tanta dificuldade na cabeça, e é simples. É simples. Só que a gente tem que andar com as pessoas certas para ter a informação certa e chegar, né, e viver coisas que talvez a gente nem um dia pensou, mas as pessoas vão te apresentando oportunidades e caminhos, né, e vai facilitando tudo. Gente, muito obrigado mesmo pela participação, pela contribuição, pelo tempo de vocês, e agradeço imensamente também a audiência, pessoal que está assistindo, curte, compartilha, comenta, já entra em contato com eles, The Brokers, né, como é que tá na rede social? Conta pra gente. Tá The Brokers mesmo? The Brokers _, né? Que é o nosso Instagram, né? E aí o meu é Cíntia Sávio, né? E o seu? Denis.pinheiro _. E a gente tem nosso bate-papo semanal, que é o Café The Brokers. É isso aí. Que tá no Spotify. Inclusive, o episódio com a Carol já saiu. Saiu, tá Vai lá, vamos conversar. Querem saber um pouco mais da Carol, um pouco mais da mentoria? Vai lá, que tem vários detalhes da mentoria da Carol. Ficou muito bom aquele podcast. Gente, obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada.